Só para as pessoas verem que nós usamos máscara. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça e nos dê o bom ânimo. Aqui para estudar o Evangelho que é o nosso código moral, o Evangelho que norteia a nossa vida. E quando a gente se propõe a estudar o Evangelho, é muito bom e que a gente tenha sempre em mente, são dois elementos essenciais para que a gente tenha bom êxito no estudo do Evangelho e na nossa vida, que é a prece e o trabalho. Sempre que nós vamos estudar, e mesmo qualquer obra da doutrina que vamos estudar, sempre é bom fazer uma prece antes, porque a prece nos conecta com a espiritualidade, com os benfeitores, que nos auxilia na compreensão. E o trabalho, o próprio estudo já é um trabalho, mas o trabalho ele é essencial na nossa vida em todos os setores, que é o nosso trabalho remunerado, a nossa profissão, é o nosso trabalho das nossas obrigações domésticas, e todo o trabalho é bem-vindo. E é sempre muito bom que iniciemos sempre com a oração. Por isso que aqui na Casa Espírita, aqui no Semeador, nós temos como nosso costume, o nosso hábito, é sempre todas as atividades são antecedidas por uma prece. E assim nós vamos fazer a nossa prece agora, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus e aos benfeitores que nos assistem. Mestre Jesus, esteja conosco em todos os momentos, auxiliando-nos, fortalecendo-nos, dando-nos a compreensão, a humildade, a resignação, diante das nossas provas, que tenhamos a coragem e o entendimento, que toda e qualquer dificuldade por que passamos, elas são sempre lições, são aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Todas as dificuldades nos trazem uma lição, tenhamos sempre isso em mente. Por isso, Mestre amado, nós te rogamos que fique conosco, hoje e sempre, auxiliando-nos em todas as nossas tarefas, em todas as nossas dificuldades. Que assim seja. Dando continuidade ao estudo do Evangelho, hoje quem vai nos auxiliar é o Francisco. Nós estamos ainda no capítulo 8º, os itens de 8 a 10, capítulo 8º, que é bem-aventurados os que têm puro o coração. E o Francisco vai nos ajudar. Francisco, por favor, seja muito bem-vindo, que Jesus te ilumine. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a explanação desse capítulo 8, que é um dos capítulos bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é uma felicidade muito grande nós estarmos aqui para conversar sobre esse tema. Bem-aventurados os que têm puro coração. E no item 8, nós temos a verdadeira pureza e mãos não lavadas. Então, nós vamos entender aqui o que Jesus está querendo nos dizer com isso. Kardec colocou no início desse capítulo 8 uma passagem em que Jesus, ele começa
começa um diálogo com os fariseus e com os escribas. Então vamos ler a passagem para que a gente possa entender o que Jesus está querendo falar sobre essa questão da verdadeira pureza. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram. Então os escribas tinham ido de Jerusalém e se aproximaram de Jesus, foram encontrar Jesus. E disseram a ele, por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então os escribas e os fariseus se juntaram e foram juntos ver Jesus e fizeram esse questionamento. Mas quem eram os escribas e os fariseus? Povos judeus, né? E cada um tem uma característica. Então nós vamos ver aqui o que os judeus apresentam, os fariseus apresentam para nós. Os fariseus eles tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Aquelas discussões religiosas, os fariseus estavam sempre no meio, porque entre os fariseus haviam muitos doutores da lei. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Eles gostavam das práticas exteriores, né, do culto, dos rituais e das cerimônias. Gostavam de fazer proselitismo, né, quanto mais pessoas do lado deles, melhor, né, convertiam as pessoas à sua religião. Inimigos dos renovadores, olha, umas características dos fariseus. E os escribas tinham entre eles também doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Então, esses dois povos, né, alguns membros desses povos, foram até onde estava Jesus e fizeram-lhe esse questionamento, né? Por que então, né, os discípulos do Mestre não seguiam a tradição dos antigos, deixando de lavar as mãos quando faziam as suas refeições? Mas Jesus, nesse momento, quando ele é questionado a respeito disso, Jesus, então, responde a eles. Por quê? Então o mestre vai e diz a eles também, né? Faz uma pergunta para eles. Por que violais vós outros os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro, seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis, aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Olha que passagem incrível, né? Então Jesus dá uma resposta para eles. Por que vós outros estão muito preocupados, ficam muito preocupados com os atos exteriores, para seguir essas tradições antigas, porque eles acreditavam que ao lavar as mãos eles estavam purificados, né? Era um ritual também de purificação, né? Eles estavam purificados para pegar o alimento e tal. Então, mas eles fizeram disso, né, uma norma, um regulamento, e criavam problemas porque alguém não lavava as mãos. Então Jesus, né, que os conhecia, falou para ele, esse mandamento está na lei de Deus, né? Moisés trouxe esse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, lá nos 10 mandamentos ele já consta. E por que vós, através da vossa tradição, tornam inútil o mandamento de Deus para seguir esses padrões humanos? Jesus, então,
faz esse questionamento a eles. Então, em seguida, o mestre diz: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honra ensinando máximas e ordenações humanas. Então, o mestre chama-nos de hipócritas. Né? O que significa essa palavra hipócrita? Mentiroso, né? Aquele que é fingido, né? Aquele que é impostor. Então Jesus os chama de hipócritas. Eles estavam fingindo que gostavam dos mandamentos de Deus, mas na verdade eles gostavam da tradição, eles seguiam a tradição. Eles não estavam preocupados com os mandamentos de Deus, porque eles mesmos falam que toda oferenda que era feita a Deus, né, eles iam no templo, faziam as suas oferendas, as suas ofertas, né, a Deus, e diziam que toda oferenda que era feita a Deus era agradável a Deus, mesmo que eles não honrassem nem assistissem aos seus pais, os pais que precisavam da assistência deles. Então eles acreditavam que fazendo essas oferendas a Deus, nas sinagogas e nos templos, que estavam quites com as leis de Deus, mesmo que não atendessem os seus pais, os seus genitores. Mas Jesus diz que não é assim e chama-os de mentirosos, né, de falsos, porque eles estão primando pelos atos exteriores e deixando aquilo que realmente estava na lei de Deus. Então, mas aí ele continua, né? O texto continua e ele diz o seguinte: depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Bem-aventurados os que têm puro coração, essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, o que é que faz mal para o homem? Não é ele comer sem ter lavado as mãos. Naturalmente, a gente sabe que a higiene tem sua importância, porque no próprio Evangelho, né, no capítulo da perfeição, está lá que nós devemos ter cuidado. Kardec colocou esse capítulo de muita importância. Nós devemos cuidar do corpo e do espírito. É importante, então, nós termos cuidado com a nossa higiene corporal? Sim, claro, não tem problema nenhum. Mas devemos dar mais importância ainda em cuidar do nosso espírito. Porque é ele que continua, é ele que vai sobreviver além da morte. Esse corpo que nós tomamos por empréstimo, ele vai permanecer aqui. Ele vai ficar na terra, vai voltar ao pó, como diz o Evangelho. Mas a nossa alma prossegue, porque ela continua, que a alma é um ser imortal. Ela continua em outras existências. Então, é importante essa higiene. Se Jesus não quis desfazer dessa questão, mas disse que nós deveríamos nos preocupar muito mais com a nossa alma, em renovar o nosso interior, porque é através do nosso pensamento que
das palavras que saem da nossa boca, porque, como nos diz também o Evangelho, a boca fala o que está cheio, do que está cheio o coração. Então, através do nosso pensamento, é que nós emitimos aquilo que vai no nosso íntimo. Aquilo que nós externamos para as pessoas é que está em nós. Às vezes a gente fala com raiva, às vezes a gente perde a calma, a paciência, tudo isso está dentro de nós. E os nossos pensamentos são de grande importância nós percebermos aquilo que nós estamos pensando. Porque é através desse pensamento que nós vamos dar guarida às influências espirituais inferiores sobre nós e também ofender muitas vezes as pessoas. Então, como é que a gente muda esses pensamentos, meus irmãos? É muito importante a gente entender um pouco sobre essa questão, porque os nossos pensamentos, às vezes a gente está tranquilo e aparece um pensamento. Pensamento negativo, um pensamento interior, que quer nos colocar para baixo. Mas como é que a gente substitui esse pensamento? Como é que a gente modifica isso aí? Às vezes, não é tão fácil a gente mudar um pensamento negativo, porque esses pensamentos são insistentes. Mas ele é como se fosse um vírus, né, que entrou ali para sair, não é fácil. Então, a gente tem que usar um antivírus, usando a linguagem da informática, né? Mas o vírus e o antivírus estão todos em nós, né? Esse pensamento, ele apareceu porque nós também pensamos coisas inferiores, mas a solução está em nós. Então nós devemos reconhecer esse pensamento, né? Reconhecer que todos nós pensamos coisas positivas e coisas negativas. Nós devemos reconhecer que os pensamentos negativos também fazem parte de nós. E os pensamentos positivos. Então, nós devemos reforçar os pensamentos positivos para que eles se sobreponham aos negativos. Porque não tem jeito da gente eliminar de nós os pensamentos negativos. Eles devem ser substituídos, trocados. E quando a gente nos reconhece, nós podemos, aí, a partir desse momento, fazer essa substituição. Reconhecendo, substitui esse pensamento negativo por um positivo. Às vezes a gente fala assim, não, eu queria matar aquela pessoa, né? Com tanta raiva que a gente quer matar, mas a gente não pode matar os outros. Às vezes a gente quer se matar também, não pode. Troca esses pensamentos que são pensamentos inferiores por aqueles pensamentos de alegria, de valorização da vida, de prazer da nossa existência. E é isso que ele fala, que ele está falando aqui. O que sai da boca do homem procede do coração. Então nós temos aqui aquela frase no Evangelho que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração, nem sequer ele pensa no mal. Então, quando nós tivermos o coração puro, nós vamos deixar de pensar no mal. Mas todos nós estamos a caminho, nós que já conhecemos a doutrina espírita, os seus ensinamentos, que estamos buscando nos autoconhecer, né? E isso está muito bem explícito no livro dos Espíritos, né? O autoconhecimento, quando a gente busca nos autoconhecer, sabendo dessas nossas tendências, das nossas fraquezas, dessas imperfeições que todos nós ainda temos, nós vamos trabalhando para transformar esses nossos instintos inferiores em bons instintos. Né? Assim, meus irmãos, ele dá continuidade aqui e ele vai dizer para nós, então aproximando-se dele, disseram os seus discípulos, sabeis que ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu, arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-o,
São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Então, o que ele está dizendo para nós? Né? Então, aquele grupo se escandalizou com o que Jesus disse. Porque eles faziam caso de consciência da sua tradição. Né? Para eles, aquilo era de grande importância. Eles achavam mais fácil tentar conquistar a salvação através de atos exteriores do que pela transformação moral, por essa mudança interior. Mas, meus irmãos, observando essa situação, será que até hoje nós, não continuamos olhando aquilo que aquele povo fazia e nós mesmos não temos repetido essa tradição, acreditando que através dessas práticas nós vamos conseguir nos salvar, como diz o Evangelho? Será que a gente muitas vezes não entra nessas questões religiosas, querendo parecer que nós estamos com a verdade, mostrando que nós somos diferentes dos outros, e não estamos deixando de lado os verdadeiros mandamentos de Deus, que é a prática da caridade, do amor ao próximo, a prática do bem? É uma avaliação que nós precisamos fazer no momento atual, porque às vezes nós estamos repetindo aquilo que há mais de 2000 anos os fariseus já faziam. E às vezes a gente repete essas tradições, repete esses atos exteriores, acreditando que nós vamos chegar no mundo espiritual, numa situação até privilegiada, digamos assim, e quando chega lá, não, nos é informado que aquilo que a gente fez não teve tanto valor, porque a preocupação maior era com essa transformação interior, com a mudança da revolta, da ira, da mágoa, da maledicência, da inveja, do ciúme, de tudo isso que ainda nos atrasa. E às vezes, em vez de nós nos preocuparmos com essa mudança, com essas mudanças e com essas transformações, a gente está preocupado em fazer oferendas a Deus que não vai nos levar a nada. Então, é muito importante que a gente entenda essa colocação que os Espíritos trazem para nós. Então, ele diz aqui, que arrancada será toda a planta que o Pai Celestial não plantou. Porque a lei de Deus ela é única. Então, às vezes, a gente quer introduzir na lei de Deus coisas que lá não existem. Práticas humanas que são contrárias à lei de Deus. E, às vezes, como a própria doutrina cristã, a gente viu, foram enraizados os vícios, os defeitos humanos foram enraizados na doutrina do Cristo. E hoje a doutrina espírita vem trazer novamente a doutrina do Cristo na sua pureza. Foi preciso tempo, e que a lei do progresso nos auxiliasse. Então foi preciso muito tempo para que a gente voltasse novamente a ter os ensinamentos do Cristo como ele tinha nos trazido no seu princípio. Porque nós mesmos deturpamos esses princípios, alteramos com as nossas imperfeições. Então a doutrina espírita vem agora e nos traz novamente todas as informações que a gente precisava, orientando-nos de como prosseguir da melhor maneira possível. Então, meus irmãos, arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Porque quando um cego conduz outro, o que vai acontecer? Eles não estão vendo nada, ambos vão cair no fosso, vão cair no abismo. Às vezes, o fariseu imaginava que estava salvando o outro e salvando a si próprio, e na verdade não era isso
que estava ocorrendo. Mas Kardec vem fazer para nós uma colocação muito interessante, né, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, onde ele diz o seguinte: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva o fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos. Não, porém, homens de bem. Não basta se tenha as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Olha que passagem bonita, né? Então, não é a religião que nos salva. Todos nós já sabemos disso, né? Às vezes a gente pode professar essa ou aquela religião, mas não é ela. Ela indica o caminho para que nós possamos chegar a Deus. Mas o simples fato de sermos religiosos dessa ou aquela denominação não vai nos salvar. O que vai nos salvar é a nossa atitude no bem, é a nossa prática nesse bem. É como nós já falamos, é esse amor ao próximo, ao nosso semelhante, ao nosso irmão. É buscar a moral do Cristo, do Evangelho que Ele nos trouxe, é que nos leva a essa perfeição da qual Ele nos falou. Então, o objetivo da religião é esse, nos conduzir a essa perfeição. E todos nós podemos alcançar esse grau de perfeição, porque Deus, nosso Pai, nos dá a oportunidade a todos, independente de qual religião se professe ou não. Então, mais uma vez, ele vem nos dizer aqui que é através desse nosso livre-arbítrio, em buscar esse caminho do bem, em buscar o caminho do amor, com essa pureza em nosso coração, é que nós vamos alcançar essa iluminação. Então, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, né, através dos ensinamentos de Kardec, agora com muita clareza, trazido com muita simplicidade para que nós possamos entender tudo aquilo que está sendo nos dito, nos leva a essa nossa meta, que é nos melhorar a cada dia, a cada instante, e isso cabe a todos nós. Como nos diz o Livro dos Espíritos, a chave do progresso individual é nós procurarmos nos conhecer. Santo Agostinho trouxe isso com muita propriedade para nós, para que realmente nós, nos conhecendo, nós nos direcionemos para esse objetivo. Assim, agradecemos mais uma vez pela oportunidade e que possamos colocar em prática esses ensinamentos, nos melhorando cada vez mais. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos proteja nesse momento, que todos nós possamos ficar em paz. Que assim seja.